E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Estamos aqui para falar mais uma vez de marketing, né? Vamos conversar um pouquinho sobre marketing, falar disso aí que movimenta o mundo, que a gente está aí, né? Movimenta o nosso mercado e bora lá, né? Mais um monólogo aí que eu vou fazer um pouquinho falando sobre isso que faz eu viver, né? Isso que me sustenta e tudo mais. Então, galera, eu quero falar um pouquinho hoje de um case que eu tenho acompanhado bastante, que é o case da Apple de reposicionamento de marca. A Apple, provavelmente, se você estuda marketing, você estuda qualquer coisa relacionada a mercado, administração, o que for, você já estudou, já falou da Apple, falou de 1984, aquele case dele ela quebrando lá as TVs e tudo mais. A gente sempre estuda eles como geração de valor. E, cara, um negócio que eu tenho percebido que muita gente não tá percebendo e olhando e vendo o que tá mudando no mercado é que a Apple tá se reposicionando silenciosamente. Que, cara, a Apple hoje tá focada em outras coisas que não é o que focava no começo, assim, sabe? Então a Apple, como ela começou, eh, ela era uma empresa assim que ela sempre foi muito focada no design, na diferenciação, em fazer um produto diferente para ir no mercado, e isso se mantém até hoje. Então, se vê o design da Apple é todo minimalista ainda. Isso vem muito do que o Steve Jobs queria, né? Tipo, muito do que ele imaginava para a marca e tudo mais. Então, isso ficava muito forte no que ele queria realmente, nos coisas que ele estudava e tudo mais. E logo veio o Think Different, né? Que era assim, a gente não vende computador, a gente não vende os produtos, a gente vende um pensamento de diferenciação. E isso fez com que a Apple ganhasse escala. Então, assim, é muito difícil as empresas concorrerem com a Apple, porque ela tinha toda uma identidade dela, os produtos dela eram diferentes, vendia um pensamento de comprar diferente. Então, você comprar a Apple dizia muito quem você era. Não era necessariamente você só comprar um produto em cima disso, né? E, cara, isso foi o que fez a Apple virar, se transformar. A saída do Steve Jobs na época foi muito por esse pensamento diferente, a volta dele foi muito por esse pensamento diferente. Talvez o mercado lá na década de 70 não estava tão pronta para isso que aconteceu na década de 90 com a volta do Steve Jobs e, enfim, a alavancagem da Apple. Mas assim, o Steve Jobs ele morreu em 2011, né, galera? E existia muito uma ideia de, putz, a Apple vai acabar sem Steve Jobs, a Apple já ficou sem Steve Jobs e quase faliu, né? E então, sem ele, ninguém vai conseguir tocar essa empresa. Só que, enfim, galera, já era uma empresa muito mais bem formatada, já era uma empresa com um conselho muito mais forte, com muito mais identidade. E o Tim Cook, quando assumiu ali, ele fez um trabalho muito de carregar a Apple para que ela fez, do que era a Thalia do que ela é hoje, né? Então muita gente fala, a Apple parou de inovar, depois que o Steve Jobs morreu, ele nunca mais a Apple inovou. E galera, assim, o Steve Jobs morreu em 2011 era o iPhone 4, né? iPhone 3, sei lá. A gente tá no 17, tipo, se dizer que não teve evolução de lá pra cá é loucura, né? É loucura dizer que a gente não teve evolução até lá, né? Desde lá, né? E assim, galera, só que nisso o mercado foi mudando muito. E assim, hoje a gente falar em computador, em notebook, essas coisas assim, é um mercado que talvez se tornou muito mais de nicho. Então, pessoas que têm computador hoje em dia em casa é muito menos do que era antigamente, assim, sabe? Eu lembro que quando meu pai comprou o meu primeiro computador, o computador ficava na sala. Era um item assim das pessoas chegarem e verem, meu Deus, olha, eles têm um computador em casa. Era um item para você mostrar para os vizinhos, assim, sabe? Era um, não, peraí, eu vou entrar sábado na internet de escada, né? Eu vou entrar aqui na internet para te mostrar o vídeo do Mortadela, né? Tipo, o computador era isso, né? Então era um item de família, né? Aos poucos o computador foi se tornando um item de trabalho, então cada vez menores, notebooks menores, que os produtos da Apple, né? O iMac, enfim, o MacBook e tudo mais, eles se tornaram um produto muito mais de nicho e muito mais para designers, né? Então, você pega um MacBook, ele é caro, né? É caro um MacBook, né? Mas para um cara que trabalha com criação, com edição de vídeo e tudo mais, ele se torna um item de trabalho e se torna barato. Porque, assim, ele é mais leve, ele roda melhor os programas e tudo mais. Só que se for colocar ali
Um cara que só dá planilha, essas coisas, não faz sentido para esse cara ter um iMac, né? Ele vai pagar ali 10 mil reais no computador para rodar planilha, né? Então acabou se tornando produtos mais de nicho que estão, assim, tá muito bem estabelecido no mercado essa marca, né? Hoje a força dessas marcas está muito mais voltada para os periféricos, para celular, para iPad, para relógio, né? Então, os computadores se tornaram uma coisa de lado, né? E acabou que o mercado dos celulares acabou transformando tudo. Então, o que antes a concorrência da Apple era a Microsoft, a empresa de computador, a empresa de sistema, né? Se tornou a Samsung, a Lenovo, enfim, sei lá qual é a marca de celular que a gente tem mais, Motorola. Mas se tornou principalmente a Samsung, né? São marcas de celular que elas brigam entre elas, assim, sabe? E sempre se teve uma ideia, assim, de que os produtos da Apple eram muito status, os produtos da Samsung eram performance e tudo mais. Só que quem usa um produto da Apple, principalmente um iPhone, sabe que não é exatamente isso, né? A gente não sabe, pode falar de hardware, pode falar de qualquer outra coisa. E, cara, a gente gravar um vídeo com o iPhone, gravar um vídeo com o celular do Samsung, a gente vê a diferença. Principalmente na hora de postar, a gente vê que tem uma diferença grande. Então, para esse público profissional, virou uma ferramenta de trabalho importante. Então, assim, se eu for trabalhar com captação de vídeo, stories, publicidade, cara, talvez eu não precise ter uma câmera, mas se eu tiver um iPhone, eu resolvo tudo. Porque você vai pegar, você vai gravar em qualidade muito boa. Esse vídeo está sendo gravado por um iPhone, galera. Eu tô aqui na minha casa, captando áudio, tanto no microfone, quanto no microfone sem fio, quanto nesse aqui. Mas isso aqui é um iPhone, galera. Isso aqui é bizarro a gente pensar a qualidade que a gente tem isso aqui hoje. É um iPhone 17, não é um Pro Max, é um 17. Não é barato isso aqui, né? Sei lá, custa 8 mil reais um celular desse. Mas assim, eu tô conseguindo gravar pelo celular. Eu vou editar pelo CapCut e eu vou subir ele no YouTube pelo celular. Então eu vou fazer todo o trabalho por aqui. Necessariamente eu não preciso nem passar por um computador, assim, sabe? E a Apple, prestando atenção nisso, na movimentação de mercado, ela está trabalhando muito para isso, para mostrar que isso aqui é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta que você pode usar, que designers usam, que criativos usam, uma ferramenta criativa para pessoas produzirem e ganharem dinheiro. E muito da comunicação dela está voltado muito mais para isso hoje do que para o status de você ter um iPhone por ter um iPhone. Então você vê que elas estão cada vez mais batendo em funcionalidade, então funcionalidade de IA, funcionalidade de você editar fotos ali, as propagandas dela. E duas campanhas me chamaram muito a atenção. A primeira, uma campanha que eu até fiz post ano passado, foi uma campanha com a Dua Lipa, que eles pegaram um carinha e ele foi captando toda a turnê dela com um iPhone fazendo o backstage, né? Fazendo os vídeos do backstage da turnê dela. E, cara, qualidade bizarra de boa. Também pegaram um videomaker bom, né? E qualidade bizarra de boa. Então, eles mostrando toda essa qualidade numa campanha com a Dua Lipa, que é uma pessoa que é muito forte, né? E outra campanha que foi muito recente foi uma campanha que eles fizeram uma transmissão de um jogo da MLS inteira por iPhone. Então, assim, a Apple é patrocinadora oficial da MLS, né? E eles fizeram toda a transmissão do jogo por ali. E, lógico, assim, eles pegaram uns iPhones, colocaram umas lentes bizarras de grande nela e fizeram transmissão por ali. Eu não vejo que isso seja uma tendência de mercado, assim, vamos fazer transmissões, agora não vamos usar mais câmeras, vamos usar tudo celular. Mas, cara, aquilo ali para mostrar posicionamento e força foi muito bom, assim, sabe? Porque eu falei, galera, eles fizeram uma transmissão por aquilo ali. Tipo, cara, olha o poder que o iPhone tem, olha o poder, assim, foi uma ação muito forte por aquilo ali. Então, assim, é muito mostrar um reposicionamento de marca que eles estão tendo. Uma marca, quando a gente vai trabalhar hoje em posicionamento de marca, principalmente geração de valor, a gente tem três tipos de valor que a gente gera em cima delas. Primeiro é o valor funcional, é o valor que aquele produto tem, é o valor que a especificação técnica daquele produto tem em cima daquilo. Então, o produto é muito bom. Sei lá, por exemplo, a Intel sempre bateu na qualidade dos processadores Intel. Ela não precisa fazer outros itens de valor em cima dela. Ela bate na qualidade dela. A gente tem o valor sentimental, né? A gente tem o valor emocional em cima daquilo. Vamos pensar assim numa Disney. As pessoas querem ir lá porque elas sempre sonharam em ir na Disney. Tem outros parques? Tem. Eu não conheço de parque, mas com certeza tem outros parques, tem outras coisas, mas as pessoas sonharam em ir na Disney. E a gente tem o valor simbólico, que é basicamente a geração de status. É um Rolex, é um Patek Philippe, é uma BMW, de certa forma. É você usar uma camiseta da Nike, que é a mesma que o Cristiano Ronaldo usa.
Então tem valor sentimental em cima daquilo ali. Valor simbólico em cima daquilo ali, desculpa. Então você pega a Apple, ela sempre teve no valor simbólico, ela sempre teve no status, você ter um iPhone, você pensar diferente, você dizer para o mundo que você é, e ela tá passando por valor funcional, que é, cara, nosso equipamento é muito bom, olha a qualidade que a gente tem. Então, cara, é uma mudança muito grande de mercado, é uma mudança muito doida do que a gente está vendo em cima de uma marca gigantesca, talvez a marca mais valiosa do mundo. E eu gosto de observar isso porque, cara, a gente está vendo muita marca saindo do valor funcional, indo para o valor simbólico, porque o mercado pede isso, o mercado pede isso. Só que, cara, uma marca muito grande está fazendo o caminho contrário. Então, galera, será que o caminho não é esse a partir de agora, sabe? E na verdade o que eu vejo é que, cara, não, assim, o caminho é você observar o teu público, observar o teu produto, entender os 4 Ps e a partir disso você partir para outras coisas, você partir para o seu posicionamento, para o teu valor e tudo mais, mas entendendo você. Não fique nessa com o mercado é isso, o mercado é aquilo. Entenda o teu produto, entenda você. Então, enfim, galera, eu gosto muito desse case e eu quero observar mais, quero ver para onde que vai, porque com certeza parado ele não vai ficar. Beleza, pessoal? É isso aí. Bora lá, daqui a pouco tem mais episódios, tem mais coisas e a gente vai sempre falar sobre Marte. Beleza? Valeu, pessoal, até o próximo episódio.